Bem-vindo a mais um estudo Rabone. Transformados para transformar. Essa é a segunda aula do curso que estuda a transformação na vida dos discípulos. Na aula anterior, nós vimos as características dos discípulos escolhidos por Jesus, a estratégia do treinamento aplicado, a garantia da missão e outros pontos importantes. Então, se você perdeu a primeira aula, assista ela primeiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like. Isso aí ajuda bastante o canal. Ativa também o sininho para você não perder as próximas aulas. E aproveita e se inscreva no canal. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João. Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Lucas 6, 14 e 16. A Bíblia apresenta a lista dos apóstolos 4 vezes. Em todas elas, a ordem é decrescente, tomando por base o nível de intimidade com Cristo e a relevância nos relatos bíblicos. Seguindo esse pensamento, podemos dividir a lista em 3 grupos, com 4 apóstolos cada. Os 4 primeiros são sempre esses, com Pedro em primeiro e os outros 3 alternando a ordem. A Bíblia mostra que eles tiveram um nível maior de intimidade com Jesus. Além da frequência com que são citados ao lado de Jesus nas Escrituras, estiveram junto com ele nos momentos mais importantes. Veremos isso mais tarde. O segundo grupo aparece logo em seguida, com Filipe sempre em primeiro. Não são tão próximos como o do primeiro grupo. Mesmo assim, aparecem em fatos relevantes no Evangelho. E o último grupo sempre aparece no final da lista, com Tiago em primeiro e os outros alternando. Esse grupo é mais distante e seus nomes raramente são citados na Bíblia. Vamos começar por esse grupo, os 4 últimos. Tirando Judas Iscariotes, que ficou famoso da pior forma possível, a Bíblia fala muito pouco desse grupo. E esse é o primeiro ponto que devemos refletir. O fato deles não terem fama não diminui o que esses homens fizeram pelo reino. Eles deixaram tudo, conforto da casa, família e profissão. Deixaram tudo para seguir Jesus. Todos eles foram heróis que acima de tudo amavam Jesus. Para eles o que importava era fazer Jesus conhecido. Havia neles o mesmo pensamento de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Apesar de serem pouco conhecidos, podemos dizer que são exemplo de perseverança para nós. Eles foram provados muitas vezes. Por exemplo, eles passaram pela peneira de João 6, onde muitos discípulos abandonaram Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: "Dura este discurso, quem pode suportá-lo?" João 6:60. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: "Será que vocês também querem se retirar?" Simão Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus." João 6, 66 a 69. Foi Pedro quem respondeu, mas a decisão de ficar foi de todos, inclusive desses 4: Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariotes. Chegou o momento de olharmos para cada um dos discípulos e ver a transformação que Jesus fez em cada um deles, começando por Tiago, filho de Alfeu. Lembrando que na lista dos 12, ele aparece liderando o terceiro grupo. Tiago é um nome comum na Bíblia.
Inclusive, na lista dos 12 discípulos, temos 2 Tiagos. Então é importante não confundir o Tiago, filho de Alfeu, com o Tiago, filho de Zebedeu. Esse último era irmão de João, além de ser um discípulo mais próximo de Jesus. Faz parte do primeiro grupo, juntamente com Pedro, João e André. Também não deve ser confundido com o Tiago, filho de Maria e José, que era co-irmão de Jesus. Ele foi o porta-voz do Concílio de Jerusalém, episódio relatado em Atos 15. Alguns estudiosos indicam que foi esse Tiago quem escreveu a carta que recebeu o seu nome. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e de José, e ainda Salomé. Marcos 15, 40. Aqui ele é apresentado como Tiago, o menor. Essa palavra no grego é mikros, que significa menor ou pequeno. É como se chamassem ele de Tiaguinho. A Bíblia não fala o motivo do apelido. Pode ser que fosse mais baixo do que o outro apóstolo Tiago. Talvez mais jovem. Pode ter a ver com a sua influência no grupo. O outro Tiago andava mais próximo de Jesus. Ou pode ser tudo isso junto. Voltando ao texto, vemos que a família dele também seguia Jesus. Sua mãe foi uma das mulheres corajosas que estavam ao lado de Jesus quando ele deu seu último suspiro na cruz. Aqui fala também do seu irmão José, que é citado outras vezes. É provável que foi o próprio Tiago que apresentou Jesus para sua mãe e seu irmão. Essa é a nossa principal missão como cristãos, é apresentar Jesus para a nossa família. E normalmente esse é o nosso campo missionário mais difícil. Eles conhecem cada falha nossa. Enfim, a Bíblia não fala quase nada sobre Tiago, o menor. Fora da Bíblia, alguns historiadores dizem que ele levou o evangelho para a Síria e a Pérsia. Temos aqui um Tiago pequeno até no nome, mas que em Cristo foi relevante para o reino. Pequeno até no nome, mas que foi colocado entre os 12 homens que transformaram o mundo compartilhando o evangelho que receberam de Jesus. Simão, o Zelote. Na lista dos 12, Simão aparece no terceiro grupo. Na época de Jesus, os 4 principais grupos políticos judeus eram os fariseus, que eram fundamentalistas e inflexíveis quanto à lei, os saduceus, que eram ricos e poderosos, negavam tudo que fosse sobrenatural. Era o partido que indicava o sumo sacerdote. Eles eram os responsáveis pelo templo. Também defendiam o interesse do imperador Tibério, do governador Pôncio Pilatos e do rei Herodes. Foram eles os principais responsáveis pelo assassinato de Jesus. Os essênios, que viviam no deserto e se dedicavam a estudar a lei. E finalmente o grupo de Simão, os zelotes. Era um grupo político radical e temido. Interpretavam a lei literalmente, igual aos fariseus, mas eram violentos e achavam que, assassinando soldados e políticos romanos, estavam servindo a Deus. Havia entre eles alguns membros chamados de sicari, que significa homens de adaga. Eles guardavam as adagas nas dobras das suas túnicas. Tinha um golpe rápido e fatal entre as costelas, que ia direto no coração. Curioso que na escolha dos 12, Jesus chama Simão e Mateus, um zelote caminhando ao lado de alguém que cobrava impostos para o Império Romano. Isso mostra como alguém que segue Jesus é transformado.
É muito provável que Simão se juntou a Jesus acreditando que ele derrubaria o governo de Roma. Talvez no início da sua caminhada fosse mais um interesse político. No decorrer da caminhada, Jesus foi revelando para os seus discípulos o seu propósito e explicando que o reino de Deus não era uma tomada de poder político em Roma, mas sim algo espiritual. Pensando em como os zelotes eram radicais, seria uma decepção para Simão saber que Jesus não pretendia lutar contra o governo romano. Se um de nós fosse um detetive, investigando qual dos discípulos iria traí-lo, talvez Simão fosse um dos principais suspeitos. Mas não, Simão foi transformado. Em vez de carregar uma mensagem de ódio e uma adaga, ele cumpriu a missão de levar amor e esperança através do Evangelho. Levou o Evangelho para o norte e pregou nas Ilhas Britânicas. Usando as palavras, uma pessoa pode ser tão violenta quanto um zelote. Jesus pode transformar vidas, trocar uma adaga pelo Evangelho, uma espada que atinge diretamente o coração, não para matar, mas para gerar vida. E assim a gente conclui a segunda aula. Parabéns e obrigado por ter ficado até aqui. E não perca a próxima aula. E para não perder a próxima aula, confere lá se você ativou o sininho e se inscreveu no canal. E aí, tá gostando do estudo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu indico esse livro. Eu vou deixar o link para compra na descrição do vídeo. Tá legal? Até a próxima aula, fiquem na paz.